Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre classificação dos seres vivos, lembrando que esse conteúdo seria o conteúdo do nosso capítulo 2 do nosso livro, né? Então, iniciando aí o assunto, a gente tem que lembrar que classificar, organizar por semelhança ou diferenças é algo típico dos seres humanos. No caso dos seres vivos, devemos saber que classificá-los é fundamental para um ramo importante da biologia, que seria qual? A sistemática. Essa é a ciência que estuda as relações entre organismos, que inclui a coleta, preservação e estudo de espécies. A gente tem que lembrar também que cada ser vivo é único e cada um tem suas características específicas. Por isso, é muito importante dividi-los em grupos separados, pois, assim, de maneira organizada, será possível estudar cada particularidade. Fazendo isso, os estudos sobre os seres vivos fica até mais fácil, pois quando temos grupos separados, não perdemos tempo estudando o que não nos interessa naquele momento. O sistema de classificação biológica, também chamado de taxonomia, é um sistema que organiza os seres vivos em categorias, agrupando-os de acordo com suas características comuns, bem como por suas relações de parentesco evolutivo. É usada a nomenclatura científica, que facilita a identificação dos organismos em qualquer parte do mundo. Então, como vocês podem ver aí na imagem, se tem até inclusive uma pergunta: quem criou uma classificação moderna dos seres vivos? Bom, então quem criou essa classificação seria esse indivíduo, o Linneu, né? O sueco Carl von Linné foi um botânico, criador da nomenclatura binomial e da classificação científica, sendo assim considerado o pai da taxonomia moderna. Ele foi um dos fundadores da Academia Real das Ciências da Suécia, também participou de estudos em outros ramos, como, por exemplo, o desenvolvimento da escala de temperatura Celsius, que a gente utiliza ainda hoje, não é? Além de tudo isso, ele também era escritor. Bom, nesse slide a gente está vendo aí com a pergunta: como nomear os seres vivos? A gente pode até inclusive fazer outra pergunta: qual a diferença entre o nome científico e o nome vulgar, também chamado de popular? Então, os nomes científicos são exclusivos ou únicos para cada espécie, não existindo dois ou mais nomes científicos válidos para um mesmo ser vivo. Isso ajuda a não ter confusão entre os pesquisadores ou estudantes, pois não ocorrem variações como os que acontecem, por exemplo, aí nos nomes populares. Quanto ao nome vulgar, ou também chamado de nome popular, são nomes que as pessoas de uma localidade qualquer colocaram ou adotaram e que foram passando de geração para geração através da cultura popular. Ele pode variar em países diferentes ou até mesmo dentro de um mesmo país, ou até mesmo dentro de um mesmo estado. Podemos dizer que o nome popular é como se fosse um apelido do organismo. Vejamos o exemplo aí, como a gente está vendo na imagem, da lagartixa, que tem como nome científico, esse que vocês estão vendo, Hemidactylus mabouia. Esta espécie de lagarto tem vários nomes comuns. Em partes do nordeste do Brasil, ela é chamada de lagartixa doméstica, também conhecida como vibro labigó, no Piauí, né, no caso. Osga, em algumas regiões aí do Maranhão, camaleão, em alguns lugares do Brasil, taruíra, no Espírito Santo, Minas Gerais, crocodilinho de parede, em Santa Catarina, por exemplo, e no estado de Roraima é também conhecido como tiquiri. Para a escrita e criação de nomes científicos, é necessário seguir algumas normas. Estas normas partem do princípio que o nome das espécies de organismos devem ser formados por duas palavras. Por isso, essa nomenclatura ela é chamada de nomenclatura binomial. Ela designa o conjunto de normas que regulam a atribuição de nomes científicos. E vem com nome de gênero e o epíteto específico. Vamos ver outras normas importantes para a citação de nomes científicos? Então, vamos lá. Olha aí. Primeiro, vejamos como se escreve o nome de subespécie. As subespécies têm um nome composto, ao invés de dois nomes, três nomes, ou seja, é um trinome, né? Colocados pela seguinte ordem: primeiro, o nome do gênero; segundo, o descritor da espécie; e terceiro, o descritor da subespécie. O exemplo que a gente está vendo aí seria o nome científico da ema, né? A Rea americana alba, onde alba é a subespécie. Mas qual o significado do termo subespécie? Bom, subespécie nada mais é do que uma população de uma espécie em uma determinada área geográfica que difere em maior ou menor grau de outras populações.
representando uma subdivisão dessa espécie. Para muitos autores, subespécie nada mais é do que raça, né? Então, a gente está vendo aí várias raças de emas, ou seja, essas raças, essas subespécies vivem, né, em várias regiões aí da América, no caso, América do Sul, não é? Veja que, oficialmente, os nomes científicos devem ser sempre escritos em itálico, mas quando escritos à mão, ou quando não esteja disponível a opção de escrita em itálico, ele deve ser diferenciado no texto. Ou ele pode vir sublinhado, ou ele também pode vir em negrito. Então, você pode escrever ele tanto em itálico, como em negrito, como também sublinhado. Se caso não se tenha a opção itálico, né, você pode fazer as outras duas opções. Se for manuscrito, é melhor grifá-lo, né, é melhor sublinhá-lo para diferenciá-lo do texto. O nome científico deve ser sempre usado por extenso, na sua primeira ocorrência, dentro de um texto. E sempre que diversas espécies do mesmo gênero estiverem sendo discutidas no mesmo documento. Nos usos subsequentes, as referências podem ser abreviadas à inicial do gênero, como a gente pode ver aí, inclusive, na imagem, seguida de um ponto e do nome específico completo. Você percebeu que eu não abreviei o gênero nesse exemplo embaixo aí, né, das subespécies de ema. Mas isso foi proposital, apenas para mostrar que existem vários tipos de emas e como foi o nosso primeiro contato com essa informação, né, eu achei melhor deixar por completo. Mas lembrando que eu coloquei aí do lado, né, a forma abreviada do nome científico dessas variedades aí de subespécies. Outra informação importante que pode ser utilizada é o uso da abreviatura SP. Ela é usada quando o nome da espécie não pode ou não interessa ser explicitado. A gente pode ver nesse exemplo, ó. Temos uma ossada de um animal, que eu sei que ele é um canino, ou ele é um cachorro, ou ele é um lobo. E pela ossada, a gente pode perceber que não dá para definir que tipo de canis ele é, né? Eu sei que ele faz parte do gênero Canis. Como não sei a espécie, eu posso colocar a partícula SP como mostrado aí. A utilização do sistema de nomenclatura binomial é um dos pilares da classificação científica dos seres vivos, sendo regulada pelos códigos específicos da nomenclatura botânica, zoológica e bacteriológica. Foi primeiramente proposta pelo naturalista suíço Gaspar Bauhin, no século XVII, e formalizada por Linneu, no século seguinte. Os nomes utilizados são em latim ou numa versão latinizada da palavra ou das palavras que se pretende utilizar. A nomenclatura binomial é o método formal e único, universalmente aceito para a atribuição do nome científico das espécies, com exceção dos vírus, né? Mas vem a pergunta, quais seriam, inclusive, então, as vantagens da nomenclatura binomial? Olha, a gente pode citar algumas vantagens da nomenclatura, como evitar citar várias descrições para uma determinada espécie. No caso, é só citar o nome científico e não tem erro. Vai ser a espécie que você realmente falou. Então, você não precisa estar descrevendo características de uma espécie para dizer que aquela espécie é realmente aquela que você está falando. Olha, eu estou vendo uma cobra vermelha com várias listras. Não precisa isso. Você apenas citando o nome científico, já se sabe que é aquela cobra realmente que está sendo mostrada. Todas as espécies podem ser identificadas sem risco de ambiguidade, por apenas duas palavras, como vocês podem ver aí na imagem. O mesmo nome é de uso universal, independente da língua de trabalho, evitando erros e problemas de tradução. Vejamos, por exemplo, a situação de distinção entre duas cobras, a coral verdadeira e a falsa. Bom, veja que o nome científico das duas são bem diferentes. Isso já é uma forma de, inclusive, distinguir as duas espécies em questão. Vale lembrar também que não se recomenda que leigos tentem diferenciar as corais venenosas das falsas corais, né? Mantendo sempre a distância e o respeito por esses animais, quando encontrá-los. Existe no Brasil aproximadamente 32 espécies de corais verdadeiros e mais de 50 espécies de cobras que podem ser confundidas com as corais, né? Que são as chamadas falsas corais, como vocês podem ver uma das espécies aí, né, na imagem. Quanto às categorias taxonômicas, também designadas táxons, seria qualquer grupo taxonômico de qualquer grau,
criado de acordo com as regras de nomenclatura para a classificação dos seres vivos. As categorias taxonômicas integram um sistema hierárquico de classificação proposto por Linneu. Este é um sistema de ordenação em que os seres vivos são agrupados numa série ascendente da espécie ao reino, aumentando, assim, o número de organismos agrupados em cada nível taxonômico. Mas o grau de parentesco entre eles vai diminuindo. Enquanto aumenta a quantidade de espécies, o grau de parentesco vai diminuindo, seguindo essa linha de espécie a reino. Na imagem, podemos ver a classificação taxonômica do urso pardo. Ele está assim meio branquinho, né? Parece o urso polar, mas na verdade é o urso pardo. Pelo nome científico, a gente pode dizer que esse urso seria, o nome vulgar dele seria o urso pardo. Veja que as variedades de características vai diminuindo com a aproximação de espécies. A cada categoria, estamos eliminando os organismos menos semelhantes ao observado, como vocês podem ver aí na imagem. Então, veja que de reino para espécie vai acontecendo uma filtragem até se chegar no indivíduo, no caso, a espécie, né, que está sendo estudada. Quando falamos em filogenia, que também é chamada de filogênese, devemos lembrar que é um termo usado para definir hipóteses de relações evolutivas, ou seja, relações filogênicas de um grupo de organismos. É o ramo da biologia que visa determinar as relações ancestrais entre espécies que são estudadas. Em geral, para a observação do grau de parentesco entre as espécies estudadas, se utiliza gráficos que unem as espécies e seus ancestrais comuns. Os gráficos que eu falo seriam essas imagens que vocês estão vendo aí. Como construir uma árvore filogenética? Bom, uma árvore filogenética pode ser construída usando-se características como formato do corpo, características bioquímicas, comportamentais ou moleculares de espécies ou outros grupos, além de outras características, dependendo do grupo que você está analisando. Veja aí no gráfico do lado direito que a gente tem algumas características aí que diferenciam os grupos diferentes de plantas, não é? Então, veja aí, presença de clorofila, presença de embrião, presença de vaso, de vasos condutores, presença de sementes. Então, cada uma dessas características vai diferenciar, vai fazer com que a gente veja, note que existem vários grupos diferentes de plantas. Briófitas possuem suas características, as pteridófitas também possuem suas características, as gimnospermas e as angiospermas também da mesma forma. Ao construir uma árvore, nós organizamos as espécies em grupos aninhados ou agregados de acordo com suas semelhanças, com base em características derivadas de um organismo que são compartilhadas, ou seja, características que são diferentes daquelas do grupo ancestral. Veja também que cada forquilha ou ponto representa um ancestral comum a grupos distintos de seres. Perceba que sempre após um ponto como este mostrado, temos dois caminhos ou duas linhas que poderão formar duas novas espécies ou agrupamentos de espécies. As linhas representam o tempo de vida de uma determinada espécie. Vamos falar agora de reino? Pois é, o reino é a categoria superior da classificação dos organismos, introduzida por Linneu no século XVIII. Linneu considerou as coisas naturais do mundo dividida em 3 reinos: mineral, animalia e plantae. Algumas espécies, como por exemplo a euglena, que é verde e móvel, foram classificadas umas vezes como planta, outras vezes como animal. Ficou assim meio que na dúvida, não é? Com isso, por sugestão de Ernest Haeckel, foi criado o reino protista, que unia algas e protozoários, organismos com características parecidas com ou de animal ou vegetal, mas que diferenciavam-se desses organismos. Os que se movimentam foram incluídos no filo Protozoa e as formas com pigmento fotossintético na divisão das algas, Algae. As bactérias foram classificadas em várias divisões das plantas. Herbert Copeland introduziu um 4º reino que seria os das bactérias, chamado de Monera, que tem uma organização celular procariótica, enquanto que os organismos dos restantes 3 reinos são formados por organismos eucariontes. Robert Whittaker incluiu os fungos, como cogumelos, bolores, no reino Fungi,
Agora, os organismos pluricelulares estão divididos em três. Lembre, o reino das plantas, o reino dos fungos e o reino dos animais. Além de mais dois reinos, né? Lembrando que são organismos ou unicelulares ou coloniais, que seriam quem? O reino dos protistas, que incluem as algas unicelulares, e os protozoários, incluindo também o outro grupo, lembre, o reino das moneras, o reino das bactérias e cianobactérias. A gente pode ver aí na tabela algumas características de cada um desses reinos citados. Lembrando que este sistema de 5 reinos ainda é bastante usado na literatura científica. Recentemente, no entanto, novas investigações sobre a filogenia dos organismos levaram a um novo sistema de classificação, a chamada cladística. A mais importante foi a descoberta de Carl Woese, em 1977, de que os procariotas compreendiam dois grupos distintos. Aqui ele chamou de Eubactéria e Arqueabactéria, que foram denominados mais tarde por ele como bactéria e arqueia. Esta descoberta levou ao sistema de classificação cladístico dos organismos em 3 domínios, que se pretendiam que fosse um substituto do reino, mas que, na verdade, acabou por ser usado como um super-reino, algo maior do que os reinos que a gente mostrou. O primeiro deles seria o reino Monera. A gente vai falar um pouco sobre as bactérias, em seguida a gente vai dar sequência aos outros reinos. Então, Monera é um reino biológico que inclui todos os procariontes, como bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Lembrando que o termo Monera, na classificação atual, encontra-se meio que obsoleto, e seus integrantes foram divididos entre os reinos Eubactéria e Arqueabactéria, no sistema de 3 domínios, né? Ou no sistema de 3 domínios, ou no sistema de reinos, né? Que seriam 5 ou 6 reinos. Falando nas formas das bactérias, a gente pode classificá-las em, como vocês podem ver na imagem, a gente tem vários formatos aí de bactérias. O primeiro deles que a gente pode citar seriam os cocos, né? Que é uma forma esférica ou subesférica de tipos diferentes aí de bactérias. O bacilo, que é em forma de bastonete, o vibrião, que é em forma de vírgula, o espirilo, que é em forma de espiral ou ondulado, o espiroqueta, que tem uma forma assim meio que acentuada, né, de espiral. Quanto ao grau de agregação, a gente também tem algumas formas, lembrando que apenas os bacilos e os cocos formam colônias. Os diplococos, de forma esférica ou subesférica e agrupados aos pares. Os streptococos, que formam cadeias semelhantes a um colar. Os estafilococos, que seria uma forma desorganizada de agrupamento, formando cachos. A sarcina, que tem uma forma cúbica, formada por 4 ou 8 cocos simetricamente postos. Os diplobacilos, que seriam bacilos reunidos 2 a 2, e os streptobacilos, que seriam bacilos alinhados em cadeia. Como vocês podem ver, aí seria a imagem de uma célula bacteriana. A célula bacteriana, por ser procarionte, não possui um núcleo delimitado por membrana, nem organelas membranares, nem DNA organizado em cromossomos verdadeiros. É bem diferente das células eucariontes, não é verdade? Vamos detalhar as partes que formam uma bactéria típica. O primeiro seria os piles, que são microfibrilas proteicas que se estendem da parede celular. Eles têm funções de ancoramento da bactéria ao seu meio e são importantes na patogenicidade. Um tipo especial de pilos é o pilo sexual, que serve para ligar duas bactérias de modo a trocarem plasmídios. Os plasmídios são moléculas de DNA circular que coexistem com o nucleóide. São trocados na conjugação ou união entre bactérias. Os plasmídios têm genes, incluindo frequentemente aqueles que protegem a célula contra os antibióticos. Os ribossomos, que são organelas também encontradas em eucariontes, porém com algumas diferenças estruturais. O citoplasma, que é preenchido pelo hialoplasma, é um líquido com consistência de gel, semelhante ao dos eucariontes, como sais, ele possui na sua composição sais, glicose ou outros açúcares, RNA, proteínas funcionais e várias outras moléculas orgânicas. A membrana celular é uma dupla camada de fosfolipídios com proteínas imersas. A parede celular bacteriana é uma estrutura rígida que recobre a membrana citoplasmática e confere forma às bactérias.
É uma estrutura complexa composta por peptidoglicanos, que são polímeros de carboidratos ligados a proteínas. A cápsula, que é uma estrutura feita de polissacarídeos, ela serve para proteger a bactéria contra desidratação, fagocitose e ataques bacteriófagos. O nucleóide consiste em uma única grande molécula de DNA, com proteínas associadas, sem delimitação por membrana, lembrando, né? Portanto, não é um verdadeiro núcleo. O seu tamanho varia de espécie para espécie. O flagelo é uma estrutura feita de proteína. Muitas espécies de bactérias movem-se com o auxílio de flagelos. Os flagelos bacterianos são completamente diferentes dos flagelos dos eucariontes. Quanto à classificação segundo o metabolismo, a gente pode classificar as bactérias em 4 grandes grupos quanto às suas necessidades nutricionais. As fototróficas são as que são capazes de produzir elas mesmas as substâncias orgânicas que lhes servem de alimento, tendo como fonte de carbono o gás carbônico e como fonte de energia a luz. Podemos dividir esse grupo em 2. O grupo das cianobactérias, que são fotolitoautotróficas e aparentemente foram as pioneiras no uso da água como fonte de elétrons. As sulfobactérias, que realizam um tipo de fotossíntese em que a substância doadora de hidrogênio não é a água, mas compostos de enxofre, principalmente o gás sulfídrico, o H2S. Por isso, essas bactérias produzem enxofre elementar, como subproduto da fotossíntese, e não gás oxigênio, como na fotossíntese que se utiliza água. As fotoheterotróficas são as que utilizam luz como fonte de energia, mas não convertem exclusivamente o gás carbônico em moléculas orgânicas. Assim, elas utilizam compostos orgânicos que absorvem do meio para a produção de componentes orgânicos das suas células. Quais seriam esses componentes? Quais seriam essas substâncias, compostos? Álcoois, ácidos graxos, glicídios. Essas moléculas servem como fonte de carbono para a produção dos componentes orgânicos dessas células, como eu já citei. As quimioautotróficas são as que utilizam oxidações de compostos inorgânicos como fonte de energia para a síntese de substâncias orgânicas a partir de gás carbônico e de átomo de hidrogênio, proveniente de substâncias diversas. As substâncias orgânicas produzidas são utilizadas como matéria-prima para a formação dos componentes celulares ou degradadas para liberar energia para o metabolismo. As quimioheterotróficas são a maioria das espécies bacterianas que fazem esse tipo de nutrição, ou seja, tanto a fonte de energia quanto a de átomos são moléculas orgânicas que a bactéria absorve como alimento. De acordo com a fonte de substâncias que lhe servem de alimento, podemos dividir esse tipo de bactérias em 2 grupos. As saprofágicas, que alimentam-se a partir de matéria orgânica sem vida, como cadáveres ou porções descartadas por outros seres vivos. Temos também as parasitas, que se alimentam a partir de tecidos corporais de seres vivos e podem ser patogênicas. Quanto à reprodução bacteriana, devemos lembrar que as bactérias podem se reproduzir de forma bem rápida, dando origem a número muito grande de descendentes em apenas algumas horas. A maioria delas reproduz-se de forma assexuada, ou seja, sem que haja necessidade da participação de uma bactéria parceira. Essa forma assexuada a gente dá um nome especial chamado de cisciparidade, que também é chamado de divisão simples, como visto aí na imagem. Veja que cada bactéria divide-se em 2 outras bactérias geneticamente iguais, supondo-se nesse caso que não ocorram mutações, isto é, alteração do seu material genético. Em algumas espécies pode ocorrer conjugação, em que há participação de uma outra bactéria para que ocorra recombinação do material genético ou gênico, né? Falando agora sobre os antibióticos, a gente não vai entrar em detalhes sobre informações de antibiótico porque a aula ela não tem como conteúdo principal informações referentes a antibióticos, mas em um outro momento a gente vai falar sobre essas substâncias, com mais detalhes no caso. As bactérias elas são sensíveis aos antibióticos. Quando usados sob prescrição médica, esses medicamentos constituem uma excelente arma contra doenças bacterianas. As bactérias são transmitidas ou por gotículas de saliva, ou por contato com alimento ou objeto contaminado, por contato sexual, por exemplo, né? Então, os antibióticos eles são utilizados para destruir, no caso, o corpo dessas bactérias, da bactéria em questão, não é? Então, por exemplo,
Doenças bacterianas que são transmitidas por gotícula de saliva. A gente tem a tuberculose, a lepra, a difteria. Doenças bacterianas que são transmitidas, por exemplo, por contato com alimento ou objetos contaminados. A gente tem a disenteria, o tétano, o tracoma. Por contato sexual, a gonorreia, a sífilis. Para encerrar essa parte, que fala das bactérias, a gente pode dizer que elas são importantes agentes no processo de decomposição, pois degradam a matéria orgânica sem vida em moléculas simples que são liberadas no ambiente e podem ser novamente utilizadas por outros seres. Dando continuidade, a gente vai falar um pouco também sobre os protistas. Protista é um grupo de organismos eucariontes com diversas características. Inclui a maioria dos organismos que não se encaixa em nenhum dos outros 3 reinos eucariontes. Lembra lá quais são eles? Animal, vegetal e o reino fungi. Possui mais de 15 mil espécies, sendo um grupo diversificado, heterogêneo, que evolui a partir de algas unicelulares. Em alguns casos, essa origem torna-se bem clara, como no grupo dos flagelados. Há registros fósseis de protozoários com carapaças chamados de foraminíferos que viveram há mais de 15 milhões de anos. Podem ser autotróficos também, ou seja, protistas que possuem clorofila e fazem fotossíntese. Mas lembre-se, existem também outros protistas que são heterotróficos, ou seja, incapazes de fazer fotossíntese e que se alimentam de matéria orgânica. Os protistas autotróficos constituem a maior parte do plâncton marinho e do cícula. São os mais importantes produtores nesses ecossistemas aquáticos. Os representantes do reino protista se reproduzem através de bipartição, também conhecida como cisparidade ou divisão binária, num processo de reprodução assexuada. Assim como nas bactérias, a célula cresce, tem seu núcleo dividido em 2, depois o resto da célula se divide, originando 2 células geneticamente idênticas. Os protozoários podem ser classificados de acordo com seu modo de locomoção. Eles podem ser classificados como os rizópodes, que possuem locomoção por pseudópodes, os ciliados, que possuem locomoção através de cílios, os flagelados, que se locomovem através de flagelos, e os esporozoários, que não têm um sistema de locomoção. A gente deve lembrar também que os protozoários são agentes causadores de muitas doenças. Entre as principais, a gente pode destacar a primeira que a gente está vendo aí seria a doença de Chagas, ou melhor, o agente causador da doença de Chagas. A doença de Chagas ela é transmitida pelo barbeiro, esse inseto que vocês estão vendo. Ele é encontrado em várias regiões do Brasil. O protozoário Trypanosoma cruzi passa para o corpo do ser humano quando picado pelo barbeiro, que é hematófago. Quando o barbeiro suga o sangue do indivíduo, ele libera suas fezes na pele, causando coceira, e ao coçar, o indivíduo acaba jogando as fezes infectadas do barbeiro em sua corrente sanguínea. Se bem que no Brasil a principal forma de contágio não é pela picada do barbeiro. Vocês estão vendo a imagem do barbeiro aí próximo ao açaí, não é? Pois é, muito cuidado ao consumir açaí não inspecionado pelo Ministério da Agricultura. Às vezes o barbeiro ele é triturado e moído junto com o açaí. Com isso, as vísceras do bicho são ingeridas e podem causar essa doença, a doença de Chagas. A amebíase, ela é uma doença causada pelo protozoário Entamoeba histolítica. Esse protozoário ele entra no nosso corpo através dos alimentos ingeridos, que são mal lavados, e contém cistos, que é uma forma que o protozoário adota quando está fora de um organismo. A leishmaniose. Os protozoários do gênero Leishmania são os causadores da leishmaniose, que é transmitida por mosquito. O principal sintoma são feridas na mucosa da pele. Existe uma forma mais grave também conhecida como leishmaniose visceral ou o calazar. Veja aí, né, que não apenas o homem ele pode ter esse problema, ter essa doença, né? Mas veja também pela imagem, apesar da imagem não estar com a qualidade muito boa, mas veja também que os cães podem ter esse problema também, né? No caso dos cães, nesse caso, na imagem, a gente pode ver que esse cachorrinho ele tem calazar. A giardíase, que é causada pelo protozoário Giardia lamblia, ele é encontrado na forma cística em alimentos e na água contaminada.
Essa doença causa a diminuição da absorção de nutrientes de todo o trato digestivo, podendo levar até a desnutrição. Tem como sintomas a cólica, náuseas, diarreia. A toxoplasmose é transmitida por animais domésticos que possuem em seu organismo o protozoário Toxoplasma gondii. É uma doença que pode ser assintomática ou causar dores de cabeça. Além disso, se tem outros sintomas, como febre, aparecimento de ínguas, que seria o inchaço dos gânglios linfáticos. A malária é transmitida pelo mosquito Anopheles, que possui em seu organismo protozoários do gênero Plasmodium. Os sintomas dessa doença são febre alta, dor de cabeça, cansaço, entre outros. A tricomoníase ela é causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis. A tricomoníase é transmitida principalmente pelo contato sexual, mas pode ser passada também por roupas, toalhas e assentos sanitários. Quanto à importância ecológica do reino protista, a gente pode dizer que as algas unicelulares, conhecidas também como fitoplâncton, são responsáveis por quase 90% da produção de oxigênio do planeta, sendo também a base da cadeia alimentar aquática. Outra importância seria que as algas também indicam problemas ecológicos. Seu excesso indica que o ambiente está em desequilíbrio, passando por um processo chamado de eutrofização. Você conhece sushi? Pois é, muitas algas também servem de alimento por conterem proteínas, vitaminas, sais minerais, polissacarídeos e são amplamente utilizadas na alimentação, principalmente por povos orientais. Muitas algas marinhas têm sido utilizadas para a produção de ração para os animais. Entrando no reino fungi, podemos dizer que compreende os organismos eucariontes, heterotróficos, que se alimentam de nutrientes absorvidos do meio, com espécies unicelulares e multicelulares, formadas por filamentos denominados hifas. São conhecidos popularmente por leveduras, fermento, bolores, mofos, cogumelo, orelha de pau, frieira, vários nomes, né? Existem espécies de vida livre ou associadas em simbiose com outros organismos, como, por exemplo, os líquens, como a gente pode ver aí na imagem. Uma relação harmônica interespecífica de fungos e algas formam os líquens. Contudo, algumas espécies são parasitas, mantendo relações desarmônicas com plantas e animais. A maioria é saprofágica, alimentando-se de decomposição de cadáveres, por exemplo. Podemos organizar os fungos em 4 filos. Esta classificação obedece ao critério reprodutivo, diferença entre as estruturas reprodutivas. Podemos organizar os fungos em 4 filos, como a gente pode ver na imagem. Esta classificação obedece ao critério reprodutivo, que seria a diferença quanto às estruturas reprodutivas. Quanto ao ciclo de vida, podemos dividi-los em 2 fases, uma assexuada e outra sexuada. Na assexuada, formam-se esporos por divisões mitóticas, podendo essa fase se prolongar por indeterminado período de tempo em resposta às alterações ambientais. Se houver estímulo, vai se desencadear a fase sexuada por divisão meiótica. Então, vocês podem ver aí na imagem todo o processo dos tipos de reprodução que acontecem nos fungos. A classificação dos 4 filos obedece critério reprodutivo. Diferença entre as estruturas reprodutivas, com ciclo de vida em 2 fases. Dessa forma, o reino fungi se subdivide nos filos Ascomicetos, Ficomicetos, Basidiomicetos e os Deuteromicetos. Os Ficomicetos são os mais simples, semelhantes à alga, contendo esporos dotados de flagelos. Os Ascomicetos, assim chamados em razão do processo de reprodução sexuada, formando sacos, conhecidos cientificamente como ascos, daí a origem do nome, que posteriormente se transformam em esporos. Os basidiomicetos, que formam estruturas reprodutivas denominadas basídios, cuja base encontra-se fixa ao corpo de frutificação, ficando com extremidades livres, formando o basidiósporo, estrutura que aloja os esporos. O exemplo que a gente tem seria os cogumelos. Os deuteromicetos, ou fungos imperfeitos, com estrutura reprodutora pouco detalhada e conhecida, sendo a grande maioria parasita causadores de doenças. Falando agora um pouco sobre os vírus, vimos que os seres vivos são divididos classicamente em 5 reinos, inclusive por causa do seu tipo celular. Mas e quando temos um organismo que não possui sequer uma célula compondo seu corpo? Fica estranho, né? Por isso esses vírus são chamados de organismos acelulares.
e, com isso, não fazem metabolismo próprio. Por este motivo, podemos afirmar que os vírus são parasitas obrigatórios e sempre causadores de doenças. E, por não serem classificados em nenhum dos reinos existentes na classificação atual, são considerados, por causa disso, um grupo sem reino. Muitos pesquisadores nem consideram os vírus seres vivos. Já muitos consideram os vírus seres vivos, apesar da estranheza de não possuírem células compondo seu corpo. Consideram isso porque são organismos altamente mutáveis, são capazes de realizar reprodução e ainda apresentam material genético. Este último pode ser o DNA ou o RNA, nunca podendo ocorrer ambos os tipos em um único vírus. Os vírus são seres muito simples, formados apenas por uma cápsula proteica que envolve todo o material genético. São muito pequenos que nem pelo microscópio óptico pode ser visto, apenas pelo microscópio eletrônico. Quanto às características dos vírus, a gente tem que lembrar que os vírus são entidades biológicas constituídas por um envoltório, ou seja, uma estrutura que envolve seu corpo composto por proteínas, denominado por capsídeo ou cápsula, que envolve e protege o material genético, e que também tem capacidade de se combinar quimicamente com a superfície da célula que pode ser parasitada. Isso permite ao vírus reconhecer o tipo celular que é compatível a ser parasitado. Lembramos que os vírus eles são altamente específicos e são capazes de atacar apenas um ou ainda poucos tipos celulares. Isso acontece porque deve ocorrer uma certa afinidade química entre a superfície da célula que será parasitada e a cápsula do vírus. Como a gente pode ver aí na imagem, existem tipos de vírus que se aderem à membrana plasmática da célula, ocorrendo uma reação que possibilita a entrada do vírus na própria célula. Podemos classificar os vírus de acordo com algumas características, como envelopados e não envelopados. Os envelopados são os que possuem um envelope lipoproteico externo e que envolve as várias cápsulas proteicas que o mesmo possui. A gente pode ver aí na imagem do vírus HIV, que provoca AIDS, ele é envelopado. Já os não envelopados não possuem esse envoltório, que seria essa membrana plasmática da célula hospedeira e proteínas específicas. No caso dos não envelopados, ele não possui essa membrana envoltória. E os bacteriófagos? Bom, quanto aos bacteriófagos, a gente pode dizer que são vírus que infectam organismos procariontes ou bactérias. Possuem como material genético DNA ou RNA. São formados apenas pelo núcleo capsídeo, não existindo formas envelopadas. Os mais estudados são os que infectam a bactéria intestinal Escherichia coli, conhecida como Fagus T, como a gente está vendo aí na imagem. Quanto ao ciclo de reprodução, podemos diferenciar dois tipos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Ambos se iniciam com o vírus aderindo à superfície da célula hospedeira. Em seguida, o material genético do vírus é introduzido no interior da célula. No ciclo lítico, o DNA viral passa a comandar o metabolismo bacteriano e, assim, forma cápsulas proteicas e diversos DNAs, que acabam formando novos vírus. Em seguida, vários vírus que podem acabar infectando outras bactérias são liberados, reiniciando-se o ciclo novamente. A gente pode dividir o ciclo lítico em várias etapas que a gente vai ver com mais detalhes no próximo slide. No ciclo lisogênico, o DNA viral se une ao DNA bacteriano, mas não interfere no metabolismo da bactéria, reproduzindo-se dessa forma de maneira normal e transmitindo o DNA viral aos seus descendentes. Nesse processo, a presença do parasita não interfere de nenhuma forma no mecanismo celular. Toda a sua atividade, desde o metabolismo até a reprodução, ocorre normalmente, assim como numa célula saudável. A reprodução dos vírus depende da síntese de proteínas virótica e ainda da duplicação do DNA do vírus. Processos que serão realizados sob comando do DNA virótico através da célula hospedeira. Os vírus que apresentam RNA obrigam a célula hospedeira a produzir novas moléculas de RNA viral. Existem alguns vírus de RNA que, ao invés de produzir novas moléculas de RNA, produzem moléculas de DNA. São chamados retrovírus. A produção de DNA a partir de um RNA virótico é possível graças à atuação de uma enzima presente no retrovírus, chamada de transcriptase reversa. Basicamente, o ciclo de reprodução dos vírus cumpre as seguintes etapas. A primeira, a absorção, que seria quando o vírus se acopla à membrana da célula hospedeira através das fibras da cauda.
Entrada: o vírus acaba perfurando a parede celular e a membrana plasmática da célula hospedeira, utilizando a enzima que está localizada na cauda para injetar no interior da célula o seu DNA. Replicação: o DNA viral anula o DNA bacteriano e passa a comandar a maquinaria enzimática da célula, que se põe a produzir cópias do DNA viral, além de proteínas que irão formar a cauda e a cápsula. Montagem: união das partes duplicadas formando um novo vírus. Lise ou liberação: rompimento da membrana plasmática da célula e liberação do vírus que vão em busca de outras células para parasitar. A gente sabe que os antibióticos combatem as bactérias, não é isso? E as doenças causadas por vírus? Qual seria o medicamento ou remediação usado no combate às viroses? Isso mesmo, como a gente pode ver aí na própria imagem, né, o nome seria as vacinas, não é? Podemos citar alguns problemas ou doenças causadas por vírus. Por exemplo, entre as principais doenças causadas por vírus estão a gripe, transmitida por gotículas de saliva no ar, a febre amarela, que tem um mosquito como vetor, a AIDS, a varíola, a dengue, a cachumba, o sarampo, a raiva, a rubéola, a hepatite A, também a hepatite B, todas essas são doenças causadas por vírus. E tem várias formas aí de transmissão, seja tendo-se um mosquito como vetor, tendo-se atividade sexual, gotículas de saliva no ar, entre outros, né? Então, a gente finalizou essa parte, esse capítulo. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa revisão. Estudem, tentem responder as questões, para que a gente faça uma boa avaliação. Um abraço a todos e até a próxima.